aprendendo a amar. Mas hoje eu vou fazer um parêntese, porque hoje vi na televisão, no canal 5, no Jornal da Tarde, eu vi uma notícia, né, que me deixou muito surpresa, que as pessoas, como foi colocada uma lei, que diz que se você não quer doar os seus órgãos, coloque na sua carteira de identidade. E está sendo um grande número de pessoas que colocam que não querem doar os seus órgãos. Então, a gente resolveu falar um pouco sobre isso, mesmo porque o estado que menos está doando os seus órgãos é o estado do Sergipe, com 94% de negativas. 94% da população de Sergipe está colocando na sua carteira de identidade que não quer doar os seus órgãos. E eu, muito tristemente, fiz uma avaliação que é uma das regiões mais carentes do país, né? Então, a gente recebe mesmo de acordo com o que dá, não é? Então, eu desejei falar um pouco sobre esses aspectos hoje, e vamos começar, inclusive, por coisas que as pessoas às vezes me perguntam. Eu sempre prometo, não é? Que vou falar, e hoje achei melhor falar sobre essas coisas. Então, a primeira coisa que nós vamos falar é sobre desencarnes coletivos, que também estão acontecendo muito, não é? São terremotos, furacões, erupções vulcânicas, enchentes, desabamentos, tudo quanto é tipo de desencarne coletivo, várias pessoas morrendo ao mesmo tempo, e as pessoas às vezes não conseguem se dar conta, né, de como e por que essas coisas acontecem, né? E, na verdade, está no Livro dos Espíritos, Kardec fala sobre os desencarnes coletivos, e ele diz, não é, que é uma ocorrência natural da lei de causa e efeito. Quer dizer, aqueles que coletivamente defraudaram a lei maior, que desrespeitaram o seu próximo, coletivamente eles terão que resgatar. E então, às vezes, uma lei, um grupo de pessoas promove uma lei que vai atingir uma raça, uma religião, uma comunidade. Alguém promulga aquela lei, assina, e um outro grupo de pessoas faz aquela lei cumprir, levando a tristeza, a tragédia e o sofrimento a inúmeras pessoas. Então, ficam todos incursos na lei maior, não é, esperando o momento para resgate, né? Aí as pessoas vão, pensam assim, nossa, mas às vezes é meio complicado, né? Porque nós tivemos um certo evento, um certo exemplo ilustrativo, tem bastante tempo atrás, umas décadas e décadas atrás, em que pegou um circo, pegou fogo num circo no Rio de Janeiro, e várias crianças, não é, foram pisoteadas e queimadas, não é? Pisoteadas e queimadas, enquanto tentavam se retirar daquele circo em chamas. E depois, a espiritualidade veio nos esclarecer que eram pessoas que tinham promovido incêndios aos cristãos na Roma antiga. E nós sabemos que no final dos martírios dos cristãos, Nero decidiu que colocaria cavalos de olhos vendados, que seriam soltos entre os cristãos no circo em chamas, para que as pessoas morressem pisoteadas pelos animais desesperados também, né? Que um animal com os olhos vendados, sentindo só o calor queimando, pisoteavam as pessoas com mais fúria e desespero. E ali naquele circo estavam crianças, adultos, não é? Então, todos aqueles que incorreram naquele episódio ficaram de resgatá-lo numa circunstância futura. Por que 2000 anos depois? Nós já estudamos isso com detalhes e nós vamos hoje rememorar essa lição. A gente
só resgata quando nós sentirmos que temos condição para isso. Nós sempre lembramos, não adianta reclamarmos, porque todo mal que nos acontece, nós pedimos. Nem que seja não, quase sempre é inconscientemente. E nós vemos então pessoas maravilhosas que resgatando, passando por sofrimentos, e a gente chega a não entender, né? Porque ela que é tão boa, e porque a outra pessoa que eu conheço, que não é nada bom, está vivendo maravilhoso, né? Tem tudo tranquilo, bom emprego, tudo para ele corre tranquilamente bem, e essa outra pessoa tão boa está sofrendo. Que justiça é essa? Nós só podemos entender se nós aceitarmos a lei da reencarnação, que é lei. Se nós quisermos aceitar ou não, problema nosso, porque é lei da vida. E, de acordo com essa lei, aquela pessoa que está sofrendo está numa situação muito melhor do que a que está delinquindo, que está praticando crimes. Porque aquela que está sofrendo, ela já praticou seus crimes antes, já se conscientizou e já desejou resgatar. Então ela é muito feliz, ela está resgatando, ela é cheia de graça. Temos que orar para que aquela pessoa possa passar pelo seu calvário, né? Em paz, com bastante força. Então, de repente, esses irmãos, com certeza, tiveram muitas vidas nesses 2000 anos, mas não queriam resgatar, não se arrependiam. E enquanto nós não nos arrependemos, nós não resgatamos. E alguém vai dizer, então, nunca vou me arrepender, porque é melhor, né? Mas se a pessoa não se arrepender, passa a vida, ela vai e volta, e chega uma hora que ela começa a se sentir extremamente desamada. E nós estudamos muito que o amor é a energia potencial do universo. Então a pessoa não ama, porque ela não se arrepende, ela praticou um mal, não se arrepende, ela não ama. Como ela não ama, ela também passa a ficar carente de amor, ninguém a ama. E ela, como o amor é a energia, ela começa a ficar doente, né? Começa a ter bastante aquele desamor, aquela solidão, aquela angústia, aquela tristeza, até que ela acorda e fala, não, eu quero resgatar, porque eu quero sair desse poço onde eu mesmo me coloquei. Então eu vou para a terra e eu vou resgatar. E chega então, e ela depara com aqueles problemas que ela tem que enfrentar. E normalmente, né, essas pessoas são ajustadas para estarem naquele lugar, naquela circunstância, para aquele resgate. Nada é por acaso, né? Na lei divina, né? Muito bem. Mas aí a gente pensa assim, nossa, mas a lei é assim tão implacável, né, que não perdoa? E realmente a lei não perdoa. No momento que nós tivermos delinquido, nós temos que esperar pelo resgate. Não tem outro jeito. A lei ama e nos dá a oportunidade do resgate, de voltar a pegar a estrada da redenção. Mas todo mal que tiver sido praticado tem que ser resgatado. Jesus não deixou ninguém na escuridão. Quando ele deixou bem claro, não sai daqui até pagar o último ceitil. Quer dizer, não sai da terra, né? Continua vindo em reencarnações sucessivas até que tenha resgatado o último ceitil. Então isso é para nós um alerta, não é? Para estarmos sempre olhando as nossas atitudes, para tentarmos acertar o melhor possível e tentarmos nos adequar com a lei evangélica. O evangelho está ali e nós exortamos continuamente a prática do evangelho no lar, viver de acordo com o evangelho o máximo possível para não defraudarmos a lei. Muito bem. Então, muitas vezes a gente vê certas coisas assim. A pessoa ia tomar um avião, mas na última hora ela não toma aquele avião, ela perde a hora, não consegue a passagem, né? Outras vezes a pessoa consegue estar num lugar de muita doença e ela consegue ajudar a todos, mas não se contamina. Nós vamos lembrar de mais uma coisinha: nada que nos acontece é por acaso, e todas as pessoas que se aproximam de nós é porque nós temos compromisso com ela. Porque
Deus trabalha sempre com economia, nunca com esbanjamento. Deus não é miséria, mas não é esbanjamento. Então, toda pessoa que se aproxima de nós temos algo a resgatar com aquela pessoa. E quando uma pessoa se aproxima de nós, nós temos que aproveitar o melhor possível aquela estadia dela conosco, aquela estada dela conosco, porque é muito grande a fila das pessoas com as quais nós temos compromisso. Então, quando nós estamos envoltos em qualquer situação, é porque nós temos compromisso com aquela situação. De alguma forma, nós estávamos envolvidos naquela situação. Então, por que a pessoa não entrou no avião? Por que ela não sofreu? De repente, ela conseguiu se salvar de um terremoto? Nós vimos na cidade do México, quando aquele terremoto terrível aconteceu lá, que um casal ficou por 5 dias, sem água e preso no meio daquelas escombros, e não morreu. Eles estavam em cursos naquele episódio, mas não tinham necessidade do resgate. Por quê? Porque, com certeza, eles tinham praticado tantas boas ações que eles tinham se liberado do compromisso. Eles tinham se desvinculado daquele compromisso, não precisava mais. Então, como eles estavam em cursos naquele mesmo problema, eles estiveram em curso na circunstância, mas eles conseguiram se salvar, conseguiram, não tinham necessidade, tinham se reabilitado já. É por isso que a gente sempre diz, o trabalho contínuo, o trabalho ao próximo, para que a gente consiga para que nós tenhamos condição de, quando se apresentar o problema, nós não estejamos em cursos, já tenhamos nos liberado, cortado laços com aquela situação. Por exemplo, uma pessoa vai caminhando por uma rua, às vezes uma moça, uma mulher, ou um homem, em circunstâncias várias, Às vezes está ali um delinquente sexual. Se aquela mulher tiver uma abertura, um laço fluídico, um compromisso, ela vai dar entrada a que aquele psicopata a ataque. Se ela não tiver necessidade, ele não vai atacá-la, porque ela não tem uma ligação fluídica, uma energia, uma abertura que o atraia para ela. Mesma coisa com ladrões, Às vezes a pessoa passa por um lugar, ela tem aquele chamariz, aquela abertura. A outra, a mesma coisa, os lares, que muitas vezes a pessoa tem uma lista de casas, escolhe aquela casa. É porque aquela casa dá uma abertura psíquica. Nós estudamos isso profundamente, Quando falamos que nós temos que fechar os caminhos que trazem o mal até nós. E só é possível fecharmos o caminho que traz o mal até nós pela prática das boas virtudes, ou das virtudes, Pela prática do Evangelho, para que fechemos o caminho, porque nós normalmente abrimos a estrada para que o mal se aproxime de nós. Por isso que no Pai Nosso não nos dizem, o Jesus não diz assim, livrai-nos dos maus, amém. Lá está assim, livrai-nos do mal, amém. Porque se nós não tivermos ligação com o mal, nós não atrairemos os maus. O próprio Pai Nosso nos ensina essa lição. Outro ponto, que as pessoas perguntam muito, erro médico, negligência de motorista no tráfico, bala perdida. Então, teve um erro médico e a pessoa sofreu um choque anafilático, morreu, ou por qualquer problema morreu, ou ficou extremamente danificada, comprometida na sua saúde. Como é possível, um erro médico? Por que com esse, não com aquele? Se nós não entendemos a lei da reencarnação, fica muito difícil nós entendermos a justiça divina. Por isso que a reencarnação é da lei. Então, o erro médico, a negligência no tráfico, o motorista vai bêbado, ou então, ele, por negligência, ele provoca um acidente que morre outra pessoa. Mas se nós dissermos, na palestra anterior, ainda,
que eu não sou uma folhinha seca que o vento joga para lá e que joga para cá, que nós estamos todos debaixo da bondade divina, que Deus vela por nós, que a bondade divina está sempre nos protegendo. Então como é que fica? O meu Pai Celestial vela por mim, mas no entanto eu vou fazer uma cirurgia e o médico comete um erro e eu venho a desencarnar, mas que cuidado foi esse que a lei está tendo comigo se não pude ser poupado? Então é porque nós estamos incursos numa necessidade de resgate. É aquela mesma abertura que faz com que aquilo venha acontecer conosco. Ora, não era preciso que aquele médico fosse negligente. Não era preciso que aquele motorista saísse embriagado e nem que aquela pessoa tentasse uma cortada difícil, né, audaciosa e causasse um acidente. Não era preciso, porque a lei tem os seus próprios mecanismos. A lei, então, se fosse para a pessoa, quando nós temos que pagar, haverão as epidemias, haverão os terremotos, as enchentes, os desabamentos, causas, né, não provocadas por pessoas e que farão com que a pessoa ela encontre aquele mecanismo de causa e efeito e que ela resgate. Mas aquele que se arvora de alguma forma consciente ou inconscientemente em juiz do seu irmão através de negligência de que espécie for, a pessoa que tinha a culpa se redime. A pessoa morreu de uma cirurgia, de um erro médico, ela se redimiu. Ela tinha aquele karma, encontrou o seu karma e se redimiu. Agora, aquele que provocou fica sendo o devedor, porque era preciso que o escândalo acontecesse. Mas ai da lei que causou o escândalo. Jesus foi muito claro quando disse: é preciso que o escândalo aconteça, mas ai da mão que causou o escândalo. Então, ai da pessoa, não é, que ela causou aquela circunstância, né? E nós vamos, então, chegando à doação de órgãos. Então, fica muito clara a primeira colocação. Tudo aquilo que doamos, nós conservamos. E aquilo que nós temos, nós devemos. Porque tudo que nos é dado, que nós guardamos, é um empréstimo. Nós estamos devendo à natureza, nós estamos devendo para a lei de volta. Mas aquilo que nós doamos, nós guardamos. E tem mais. Aquilo que nós vendemos, nós perdemos. Aqueles que vendem os seus órgãos, na outra reencarnação ele não tem, ele vendeu, foi embora. E aquele que doa vai ter um melhor ainda. Então é como que uma moeda no mundo espiritual. Quando nós doamos, é haver no nosso livro mercantil cósmico. E quando nós retemos, é débito. Cada vez que nós não damos de nós mesmos, que nós retemos avaramente, por que motivo seja, é débito. Não é? Muito bem. Madre Teresa de Calcutá dizia que doar, nós temos que doar até doer, porque a lei realmente é doar, tem que ser uma doação contínua. Então o transplante beneficia aquele que doa. Aquele que doa tem o haver de um bom órgão para a sua próxima vida. E aquele que retém, ninguém sabe, né, quais são as suas próximas necessidades. Ele então está em débito, porque ele reteve conscientemente, ele escreveu lá, não dou, vai mesmo apodrecer, vai para a terra, mas eu não dou. Ele está agora em débito com a lei maior. E as pessoas ainda não se compenetram de que aquele órgão nós não necessitamos mais, não é? E é uma alegria infinita poder dar
seu doador, aquele que doa. É uma dádiva, eu tenho um bom rim, usei a vida toda e agora vou doar. Tenho uns olhos que eu vi a vida toda, principalmente a pessoa que usou aqueles olhos para ver o bem, para ler bons livros, para olhar seu irmão com carinho. Ele enalteceu aquele dom que o Senhor lhe deu. Poderíamos até nos referir à parábola dos talentos, que aquele senhor deu a um servo 1 talento, para o outro deu 5, para o outro deu 10. Para aquele que lhe deu 1, o servo ficou muito preocupado, né? Porque o senhor era muito severo, pegou o seu talento e enterrou. Para o outro ele deu 5, e a pessoa também ficou muito preocupada, não é, com o que o senhor diria para ele, não é? E ele guardou. E o terceiro, que tinha 10 talentos, ele comercializou, fez render o seu talento. Quando o senhor chegou e perguntou aos 3 que fizeste dos talentos que lhe dei, um disse, olha, eu enterrei, né, porque tive medo. O outro, eu guardei, aqui está. E o outro disse, eu trabalhei com ele, transformei em mais 10 e aqui está. Então ele diz, não é, que tirasse dos que tinham menos e desse ao que tinha mais. Muito será pedido a quem muito foi dado, não é? Ou aquele que pouco tem lhe será tirado, e aquele que muito tem lhe será dado. Agora eu faço uma pergunta para nós que temos o conhecimento da doutrina, que estamos continuamente aprendendo tão altas lições. Quantos talentos será que o mestre deu? Terá sido 1, terá sido 5, terá sido 10? Eu acho que terá sido uma centena. E nós temos por obrigação de devolver 2 centenas, quer dizer, passando à frente os conhecimentos que nós temos, enaltecendo o uso da nossa vista, da nossa voz. Depois de ter usado muito bem as nossas vistas, doemos para que o outro faça a mesma coisa, para que o outro também possa ler, para que possa ver a natureza, para que possa olhar seu irmão com os olhos cheios de amor, e que depois, tendo usado seus talentos, tendo multiplicado, possa doar novamente. Então esse é o beneficiado, né? Eu, de minha parte, doei tudo que tenho, tudo que puder ser aproveitado, que seja aproveitado, que possa mais alguém ter a alegria de usar aquilo que por tanto tempo eu usei, com os quais pude progredir na minha vida, que possa ser de benefício de quantos venham depois de mim. Muito bem. E a rejeição? Por que as pessoas rejeitam, né? Porque muitas vezes é karma tão pesado que a medicina vai explicar pela lei biológica, a psicologia pela lei psicológica, motivos psicológicos, biológicos, mas nós sabemos que é motivo kármico mesmo. Aquela pessoa não tinha que enxergar com aquela córnea, portanto ela não vai enxergar, não somos nós que temos que decidir, nós apenas temos que fazer a nossa parte de doar. E a pessoa fala, mas eu vou ficar sem aquela parte, será que quando, né, eu voltar, eu não vou estar sem minha vista, não estarei cego no mundo espiritual? Santa ingenuidade. O que nós damos é a massa física. O órgão perispiritual vai conosco. E essa massa física vai para o corpo do meu irmão, e o perispírito dele vai usar as possibilidades dessa massa para realizar as suas funções na Terra, as suas necessidades, as suas tarefas, enquanto que aquele que doou terá vistas mais brilhantes. Aliás, eu quero dizer uma realidade. Eu tive uma irmã carnal que desencarnou de câncer, e ela sempre dizia que a coisa mais linda que ela tinha eram 2 lindíssimos olhos verdes, muito, inclusive pareciam até infantis. Tinha uma expressão linda, muito, muito gostosa, muito mansa, normalmente aqueles olhos verdes. E ela dizia, e não usava óculos. Então ela dizia, eu vou dar
apesar que usar óculos não impede que doemos a nossa córnea, não tem nada a ver, né? Mas ela não sabia, mas ela dizia, vou doar muito contente, porque melhor eu tenho e eu vou doar. E ela doou os seus olhos realmente, né? Retiram, depois eles dão um delicado pontinho, não se notava que tinha sido doado aqueles olhos. Mas, na primeira vez que ela apareceu aqui no centro, depois do seu desencarne, ela não tinha olhos. Ela tinha duas chamas, duas luzes, 2 raios de luz que saíam dos seus olhos. No lugar que ela tirou, ficou muito mais, ficou olhos cheios de luz. Eram os olhos que ela tinha doado com imenso amor. Ela sempre dizia. E as pessoas têm muita dúvida sobre cremação. Perguntam, não, se o espírito for cremado, será que a pessoa não vai sentir dor, não vai queimar também? E aí nós vamos colocar uma coisa que vai esclarecer completamente a questão. A cremação é tão dolorida para certos espíritos como o é o sepultamento. Quer dizer o quê? Quer dizer que a pessoa que foi materialista, sensualista, que viveu na matéria, apegado à matéria, ele vai, quando é enterrado, há inúmeros casos de pessoas que se enterram junto com o corpo. Outros ficam pela metade do corpo enterrado. É comum aos videntes verem no cemitério pessoas só com a metade do corpo para cima e o resto enterrado, porque ele está isso por meses e às vezes anos, jungido ao corpo. E nós mesmo temos um caso particular que o Rubens sempre me contou, que eu sempre relato, de um irmão, tio dele, carnal, que desencarnou. Depois de 2 anos, ele voltou ao cemitério para acompanhar um outro amigo, e lá estava o seu tio ainda junto aos seus restos mortais. A pessoa se sente, né? Ele viveu só para a matéria, é ali que está o seu bem maior. Muito bem. Então, pessoas que não se preparam para desencarnar, ela vai, seja por acidente, devorada por animais, por fogo, ela vai levar aquela dor, vai sentir aquela dor. E é por isso que Emmanuel, ele sempre recomenda que a cremação seja feita 72 horas depois do desencarne, pelo menos, para que a pessoa tenha tido oportunidade de de eliminar todos o seu perispírito, esteja desligado realmente do corpo. Apesar de que haverão casos em que a pessoa fica por meses ali. Então, cremar é para pessoas que se desligaram mesmo da matéria. Não podemos cremar qualquer pessoa. Devíamos realmente cremar pessoas que tenham já vivido e que tenham desejado serem cremadas, porque aí elas estão realmente libertas da matéria, não é? E aí nós temos ainda, para encerrar, um esclarecimento muito grande, que é assim: morrer é um ato biológico, né? Morrer é uma coisa assim da matéria. Parou de respirar, morreu. Desencarnar é diferente. Deixar a carne não é o mesmo que morrer, né? Deixar a carne é a pessoa deixar completamente aquele fardo que foi muito útil, que foi maravilhoso, nos levou por 60, 70, 80, 90 anos pela vida, deu-nos a chance de trabalharmos, de progredirmos, mas que devemos nos despojar da matéria. Isso é desencarnar. E o espírita, por isso né? Pode parecer estranho que o espírito não fala morreu, o espírito fala desencarnou, porque o espírito desencarna mesmo, ele não morre simplesmente, não morre a matéria simplesmente, ele desencarna. Ele deixa a matéria, não é? Despoja-se dela e para viver a vida do espírito, pelo menos assim deveria ser. E assim